quando a gente vira líder, a gente precisa se dispor também a nos conhecer um pouco melhor, né? Porque as pessoas vão ativar todos os nossos botões de medo também. Não que antes as pesquisas não tivessem impacto, elas tinham, mas a gente não conseguia provar o valor de algumas delas. E aí, a partir dessa documentação que a gente viu de diferente, assim, no nosso trabalho, era que a gente estava conseguindo provar um pouco mais o valor. Eu já não tenho mais aquele medo, assim, também da IA alucinar, sabe? Eu já superei isso, porque eu acho que a gente, sabendo como pedir as coisas, a gente não corre esse risco. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gumiar. Estamos em mais um episódio do Tuya Design Talks, um podcast que vai falar sobre design, pesquisa, inovação, negócios e pessoas. A Tuya é um estúdio de design e pesquisa situado aqui em São Paulo. Nessa quarta temporada nós estamos focando e falando com profissionais de pesquisa. E hoje o nosso papo vai ser com a Júlia Timponi, ela é UX Lead na Casas Bahia e já tem uma carreira bem interessante em liderança, tanto de pesquisa quanto de design. E a gente vai falar um pouco sobre a carreira dela, a experiência e os desafios atuais dela, que está na Casas Bahia hoje. Seja muito bem-vinda, Ju. Oi, tudo bem? Obrigada, Gilmar. Muito bom. Ju, para começar, eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouquinho dos seus desafios atuais na Casas Bahia. Beleza. Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite. É novidade para mim gravar podcast também. Então, a minha experiência, ela começou muito de uma curiosidade, assim, e eu gosto de comentar isso, né? Porque eu sou formada em administração de empresas e eu acabei vindo para a área de design, porque eu estava atuando na época como gerente de projetos nas lojas Renner. E comecei a estudar um pouquinho sobre design thinking, metodologias para ajudar ali a gente a trabalhar um pouco mais essa parte de descoberta, né, exploração em gestão de projetos. E aí acabei conhecendo a área de UX e vindo trabalhar com UX e migrei dentro da Renner mesmo para uma cadeira. Mas, enfim, de colaboração individual na época, né? E aí fui me desenvolvendo, comecei a trabalhar como liderança de pessoas formalmente, então aí na Zenvia, né? Na Renner eu tive uma primeira experiência, assim, de bastante tempo, mas uma primeira experiência mais de colaboração individual. E um pouquinho de liderança técnica. E aí na Zenvia, quando eu fui para a Zenvia em 2019, aí realmente eu comecei a estruturar time, processo, entender o que a gente precisava de ferramentas também, porque eu entrei num contexto de empresa onde a empresa estava recém começando a estruturar a área, então foi uma estruturação bem do zero. Eu cheguei lá sozinha e a gente chegou a ter um time de 15 pessoas, de perfis variados, assim, researchers, writers, que a gente agora chama um pouco de content também, mas na época era writer, designers e até service designer a gente teve, que foi um perfil bem legal também para olhar uma jornada ponta a ponta, e não só um produto, né, ou uma funcionalidade específica. E aí, chegou um momento na minha carreira onde eu já tinha sentido que eu tinha trabalhado muito com essa parte assim, de estruturação, olhar processo, né, entender o que a área estava precisando, e estava um pouco cansada de ter que fazer muito além do que só um trabalho especializado de design ou de pesquisa, porque tinha que estruturar tudo, assim, de processo, né, enfim, tanto na Renner quanto na Zenvia. E aí eu decidi que para minha carreira eu queria ir para uma empresa onde essa empresa tivesse bastante maturidade de design e de produto, né, e também tivesse cadeiras especialistas, para eu poder entender como que ia ser a minha atuação e a minha performance numa cadeira especializada. E aí, nesse momento, eu fui para o PicPay. Na época que eu fui para o PicPay, a gente estava com um time de quase 200 pessoas em design, e daí considera, né, design aí um guarda-chuva de design, pesquisa, ops também, aí dentro, content também, então, um time bem grande. E aí eu pude ter uma experiência de estar especializada, de estar fazendo só, entre aspas, o meu trabalho, né? E não ter que estar fazendo outros trabalhos paralelos também, até de ajudar a vender a área também, né? Para outras áreas que não são de design. E foi bem interessante, porque ali eu acho que eu amadureci muito como profissional, cresci bastante,
também aprofundando metodologia e técnica de trabalho para pesquisa. E aí saí do PicPay para uma experiência de voltar a ser generalista, porque, veja bem, entendi nessa minha trajetória que eu gostava de arrumar bagunça e que gostava de estar em um pouquinho de lugares onde tinham esse caos de construir processo, né? Que é um caos construir processo. E aí voltei para uma liderança um pouco mais generalista de novo, agora na Casas Bahia. Eu tive um gap de passagem de uma empresa para outra, então não foi direto que eu saí do PicPay para Casas Bahia. Eu fiquei um tempo trabalhando com consultoria e freelancer entre um emprego e outro. E aí também tive algumas oportunidades de atuar como consultora de pesquisa para empresa financeira, para empresa da área de benefícios e para uma empresa que na época era uma empresa de informativos de bet, assim, não era uma bet, mas era uma empresa que ajudava as pessoas a entenderem como poderiam trabalhar melhor as suas apostas gringa, não era aqui do Brasil. Então, tive esse momento aí também, onde eu tive uma experiência de atuar mais como autônoma, que foi interessante para eu me autoconhecer mais como pessoa também. E agora eu voltei para o mercado de trabalho formal tem uns 2 anos, mais ou menos. Muito bom, uma boa trajetória, bem diversa, né? Sim, muito, muito. Isso que é o legal, né? Porque você colocando, eu me percebi ali também, porque eu gosto de ser bem generalista. Aí tem momentos que eu gosto bastante de construir, criar, estruturar processo, mas tem horas que você quer fazer outra coisa, né? Quer focar em algo mais especializado. Agora, com todas as mudanças que a gente está tendo, né? A gente é meio que obrigado a reestruturar tudo, né? Sim. Mas vai chegar uma hora que... Quer dizer, pode, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas é muito legal essa variável, assim, de ir mudando, né? E agora, falando da sua primeira... na Zenvia, quando você chegou, o time... tinha você, né? E você chegou a crescer com 15 pessoas, com perfis diversos ali, e você teve o desafio de estruturar o time, estruturar processos, e era a sua primeira experiência de liderança. Como foi essa experiência? Como foi esse desafio? Eu acho que foi super gostoso, mas assim, também foi bem caótico, porque acho que foi muita gente para uma primeira liderança, né? Talvez hoje, se eu liderasse tantas pessoas, eu não tenho hoje tantas pessoas, né? Mas se eu liderasse mais pessoas, eu já saberia me organizar um pouco melhor. Mas acho que na época, para uma primeira liderança, assim, o time foi crescendo aos poucos, não foi da noite pro dia, que cresceu para 15. Mas chegou um momento onde eu me vi com 15 pessoas, sem tempo para mais nada, né? E sem conseguir achar que eu estava ajudando eles como eu gostaria de ajudar, assim, também. Mas o que aconteceu na época, né? A empresa também era uma startup que cresceu muito, porque ela cresceu junto com a pandemia, era uma startup que ajudava muitas empresas em comunicação e digitalização de muitas coisas, que foi uma necessidade da pandemia. Então, a gente precisou de outros profissionais, né? E aí, a gente começou a crescer com designers dentro dos produtos, primeiro, até que chegou um ponto que a gente percebeu que a gente estava com jornadas que eram comuns da nossa plataforma, porque a Zenvia é uma empresa B2B, né? Então, a gente percebeu que, por exemplo, o nosso onboarding, a nossa home, login, áreas do cliente, eram experiências que estavam super quebradas na nossa jornada, porque a gente tinha designers olhando produtos especializados ali dentro, né? Mas não tinha ninguém que olhasse a nossa jornada ponta a ponta. E aí chegou um momento que a gente pensou, nossa, acho que a gente precisa começar também daqui a pouco ter um perfil de pesquisador, que seja mais cross, de service designer, que possa entender como é que tá até essa jornada de um cliente que usa um produto e depois usa outro. Quando ele sai de uma jornada de um produto para outro, como é que fica, né? Se ele tem experiências muito diferentes de um produto para outro. Então, aí a gente foi tendo necessidade de aumentar a nossa diversidade de pessoas e de perfis ali dentro. Acho que, como é uma startup, assim, a gente precisou construir muito processo do zero, mas a gente teve bastante abertura dentro da empresa também para construir esses processos, porque a galera sempre queria ajudar e se envolver.
Acho que o maior desafio, como toda startup, é conseguir provar orçamento no início, né? Então, quando a gente começou a querer contratar um Figma profissional ali, organizacional, e a gente tinha que justificar um pouquinho melhor por que a gente queria isso. Enfim, acho que dessa questão, assim, era uma questão que pegava um pouco mais. E eu acho que uma coisa legal de comentar, assim, também, que como primeira liderança, quando a gente vira líder, a gente precisa se dispor também a nos conhecer um pouco melhor, né? Porque as pessoas vão ativar todos os nossos botões de medo também, que a gente tem, ou de dúvidas, ou inseguranças, né? Que a gente tem, porque são pessoas, em alguns momentos vão nos questionar, vão nos desafiar e etc. Então, acho que é super importante, assim, também comentar que eu tive muita dúvida se eu estava fazendo um trabalho legal com os meus liderados em alguns momentos. E justamente por isso eu procurei conhecimento técnico, né, de liderança e formal, de curso e tudo mais, mas também me apoiei muito em amigos e amigas que já eram líderes. Então, tinha coisas que eu não sabia como resolver, eu ia para algumas pessoas que eu tinha como referência, contava situações para elas e perguntava como que elas faziam quando essa situação acontecia. E aí elas me traziam a experiência delas e eu entendia e conseguia navegar no meu cenário ali. Então, essa é uma questão que eu acredito muito, assim, também, da gente trocar ideia na comunidade, né? Não só ideia técnica, mas ideia de processo de trabalho, de como fazer algum tipo de como ter uma atuação como liderança, né? Num cenário mais complexo e tal, porque a nossa comunidade de design é uma comunidade unida, até certo, né? Acho que é bem unida, assim, até certo ponto. Então, eu sempre diria isso, assim, busquem as referências de vocês, tenham contatos, assim, que vocês gostam e confiam e conhecem para trocar ideia, porque eu vou nesses contatos até hoje e eu gosto de estar disponível para quem vem me pedir ajuda também, para poder devolver essa ajuda que me deram muito, assim, desde a minha primeira liderança, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu acredito, assim, bastante. Muito legal. Essa questão da liderança é algo que é complexo mesmo, é pesado, né, se a gente for pensar assim, porque você tem muitas demandas e muitas expectativas, e aí o dia a dia ele não é tão previsível, né, então as coisas vão acontecendo. O contexto do que você colocou também era muito claro isso, né, de crescer o time, mas é legal que você ia percebendo que tinha necessidade e ia mudando, né? Preciso de um service designer aqui, preciso de um pesquisador mais focado, e ia trabalhando e, de certa forma, estruturando o design em uma startup, que geralmente é um desafio, né? Startup também é um caos um pouco organizado, né? Sim, todo mundo quer fazer tudo, né? Acho que é isso, assim. E depois aí você saiu da Zenvy e foi para o PicPay, que, assim como você colocou, era uma empresa que era mais madura em design, tinha uma equipe maior, e você foi para uma liderança mais especializada, mais especialista de pesquisa. Isso. E como foi essa mudança? E aí, quais foram os desafios e os aprendizados aí de uma liderança mais especializada em relação a uma liderança mais mista que você teve antes? Legal. Eu acho que, assim, eu tava bem cansada na época, né? Então foi importante pra mim procurar. E cansada, eu digo assim, não de uma forma pejorativa, mas de uma forma genuína mesmo, de ter que estar, além de olhar as coisas de dia a dia ali do nosso trabalho, ajudando a vender a área, né? Porque uma empresa que tá começando um time tem muito disso também. Tendo que trocar muito de contexto e repertório no dia a dia, porque olhando todos os produtos, né, como liderança, a gente troca muito de contexto. Então, cognitivamente, emocionalmente, eu acho que eu estava bem cansada, assim, e precisando dar um respiro para entender como que ia ser a Júlia numa cadeira especialista de liderança, né? Se eu ia conseguir performar como eu achava que eu fazia bem, já, né, apesar de ter essas dúvidas de liderar pessoas, assim, eu achava que eu navegava bem em alguns contextos, então aí eu fui buscando uma empresa nesse cenário. E acho que, assim, como cadeira especializada, eu percebi que a demanda de conhecimento técnico é bem maior, né? Então,
eu preciso, numa liderança especializada, ter muito mais profundidade de conhecimento técnico do que numa liderança generalista. Numa liderança generalista, eu tenho que conhecer um processo e técnicas e metodologias de design ponta a ponta, mas daqui a pouco eu vou poder contratar profissionais com um conhecimento mais aprofundado, que aí vão me ajudar, né, a tomar algumas decisões de liderança técnica ou de escolha de alguns caminhos, mas na liderança especializada, eu acho que existe essa expectativa, que é uma expectativa que não é posta, assim, é uma expectativa meio... Agora eu perdi a palavra, mas eu quero dizer implícita. Implícita. Né? Da gente ser a referência técnica também na área. Então, isso foi uma coisa que eu percebi bastante. Por estar em uma empresa que já tinha muitos processos definidos também, em maturidade na disciplina de design e pesquisa, acho que a gente também tinha um desafio de entender quando que a gente conseguia flexibilizar algum processo, né? E não ter que seguir exatamente os processos super à risca ali, que às vezes a gente precisava de alguma flexibilização para ter agilidade, ou porque alguma coisa não cabia no contexto que a gente estava. Então, tentar navegar assim nisso também, né? De como é que eu consigo entender que esse processo existe para nos ajudar, mas não ficar presa a ele só. E uma questão bem interessante, que é o relacionamento e a política também, né? Então, assim, a empresa super estruturada, todo mundo comprado com a disciplina de design e pesquisa, os relacionamentos acabam aparecendo como uma coisa mais importante. Porque a gente já entende a importância de ter processos de design, processos de pesquisa, etc. E aí, às vezes, a gente precisa se unir um pouco mais, assim, até como tríade, né, de design, de engenharia, produto, etc. E negócio também, assim, para conseguir ter mais acesso às informações. Então, acho que foi uma questão também que eu percebi, que eu não sei se é uma questão do segmento financeiro, ou se é uma questão também de estar em lugares que já são um pouco mais organizados, e que aí as pessoas não têm essa necessidade de venda de processo ou de área, né, para o resto da empresa, e que aí precisam se relacionar um pouco melhor, assim. Então, eu não tenho a resposta do porquê que isso aconteceu, mas eu senti que aconteceu assim. É legal essa questão da diferença, porque quando você está no começo ali, você tem que se vender, né? E quando está maduro, não tem o que vender, né? Porque o dia a dia ali está azeitado. Uhum. Na verdade, tem o que vender porque você pode querer mais espaço, visibilidade, mas, assim, você já tem o seu território, né? Você pode aumentar ele, você não precisa batalhar por ele, né? É diferente. E aí, essa questão vira menos técnica e mais relacional, né? Sim, total. Total. É interessante isso daí. E de empresas maiores também tem essa visão, né? Porque você pega uma empresa com uma estrutura menor, você não tem tanto essa necessidade, porque, de certa forma, a empresa menor, os setores, tem menos setores e são mais juntos, né? Você não vai ter uma dispersão muito grande, né? Sim, pô, imagina, acho que eu comentei, quando eu entrei tinha 180 profissionais, só na nossa área, né? Pesquisadores, acho que a gente teve quase 30, se eu não me engano. O meu time tinha 4, 5 comigo, né? Pesquisadores, então é bastante gente, né? Como é que a gente também entende escopo para todas essas pessoas, para essas pessoas não ficarem ociosas, né? Acho que hoje, 2020, isso foi 2021, né? Acho que hoje, em 2026, a gente já vive um cenário bem diferente, né? Se eu não me engano, até lá já reduziu bastante a quantidade de profissionais também. Mas acho que o número e a quantidade de pessoas também trabalhando na disciplina trazia um pouco dessas questões que a gente está conversando, assim. Da pandemia, né? Era muito loucura. Sim, sim. Tinha que fazer um produto novo toda semana, uma feature, uma coisa. Porque a gente não tinha uma digitalização compatível para a necessidade do grande público, basicamente, né? E eu acho que a gente teve muitos investimentos também em empresas que tinham produtos digitais, porque os outros segmentos, os investimentos estavam meio congelados, porque as empresas estavam mais paradas em função da pandemia, né?
Então, acho que algumas empresas cresceram muito também por conta disso, assim. Porque daqui a pouco também o mercado inteiro acabou investindo mais, né? O orçamento e tudo nessas empresas para tentar fazer decolar. Aproveitar o momento e fazer essas empresas decolarem, né? Sim. E no PicPay você teve vários desafios ali, né? Trabalhando nessa equipe de research. E um deles foi a questão de medição de impacto da pesquisa, né? Uhum. Como foi esse desafio, assim? Como vocês mediam ou tentavam medir e entender o impacto da pesquisa no negócio? Então, acho que isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, até de relacionamento e tudo mais, porque o que nos cobravam, né, e nos questionavam bastante. Por que alguns processos de pesquisa levavam mais tempo do que outros processos de pesquisa? Por que era necessário ter pesquisadores focados em um só, né, produto, especializados? Então, o que a gente começou a fazer? E foi um movimento bem de time inteiro de pesquisa, não foi só do meu time. Então, até tive uma outra colega que trabalhou bastante nisso, que é a Carol, que esteve aqui contigo também. Mas a gente começou a tentar documentar mesmo, a partir de uma metodologia que já existe, né? Como que a gente via que aquela pesquisa, depois de ter sido executada, gerava algum impacto, seja no negócio, seja em algum produto, ou um impacto da pesquisa poderia ser até gerar uma nova pesquisa. Então, um dos impactos que pesquisa tem pode ser uma alteração de roadmap, uma priorização de roadmap, né? Na época a gente via isso. Uma das pesquisas que a gente fez também teve um impacto bem grande na organização como um todo, que foi, a gente viu áreas cinzentas e duplicadas em alguns setores, então a gente teve uma reorganização de área por conta de uma pesquisa que a gente fez. Só que antes da gente documentar isso, a gente não tinha esses dados, né, e essas informações. Então, a partir dessa documentação, não que antes as pesquisas não tivessem impacto, elas tinham, mas a gente não conseguia provar o valor de algumas delas. E aí, a partir dessa documentação, o que a gente viu de diferente assim, no nosso trabalho era que a gente estava conseguindo provar um pouco mais o valor de ter essa pesquisa mais exploratória e comportamental, e não só aquela pesquisa de validação que diz se uma experiência está dando certo ou errado para o cliente, né? Algo mais numa linha de teste de usabilidade, assim. Então, a gente conseguiu, que eu acho que é um tipo de pesquisa que a galera vê ali o valor muito rápido, né? Então, essas pesquisas mais exploratórias ou comportamentais, a gente começou a conseguir provar e mostrar o valor a partir dessa medição e dessa documentação. Então, a gente teve valor, acho que, né, sem querer ser repetitivo, assim, mas nisso, em priorização de backlog, em organização mesmo. A gente teve valor também em geração de novos atributos e necessidades de pesquisa. Então, acho que o time inteiro se beneficiou, assim, e se fortaleceu também como time de pesquisador. E conseguiu levar isso para outras áreas e mostrar por que às vezes uma pesquisa que a gente fazia era um pouco mais delicada do que outra, assim, né? E levava mais tempo, a gente tinha que ter mais cuidado até em como expor a informação. Muito legal. É interessante esse daí que você colocou, que as pessoas podem não perceber ou entender, né? Que uma pesquisa pode impactar, você falou que impactou até a organização da equipe, né? Que vocês perceberam ali, áreas cinzentas. É muito interessante isso, né? E quando você começa a documentar e mostrar esse impacto, você começa a ganhar mais visibilidade e demanda ao mesmo tempo, né? Sim, sim. E assim, acho que falando um pouquinho sobre a metodologia também, para tentar desmistificar, né? Basicamente, o que a gente fazia era, a gente tinha um Excel com todos esses impactos descritos ali, né? Para a gente já saber qual impacto a gente ia atrelar a alguma pesquisa. E só o que a gente pedia era para depois que o pesquisador entregasse a pesquisa, ele ficar acompanhando por uns meses para ver o que ia acontecer
com aquela pesquisa. Então, é super simples, assim, em teoria, de fazer essa documentação, porque a gente cria o Excel, aí a gente vê, por exemplo, mudou um backlog, né? Ou, que nem eu comentei contigo, a gente teve uma reorganização de áreas, porque um diretor viu a pesquisa e fez uma proposta nova para a área se reorganizar. Uma pessoa mencionou, por exemplo, uma pessoa de executivo ou de alta gerência mencionou a pesquisa em uma reunião. E a gente ia lá e documentava no Excel. Né? A gente teve um impacto de uma alta liderança mencionar a pesquisa como argumento, por exemplo. Então, eu lembrei de falar agora sobre isso para desmistificar um pouquinho do que é esse processo, né, de medir impacto de pesquisa, que, né, a gente não precisa de uma super ferramenta para isso, né? A gente tem um trabalho operacional, porque a gente precisa de um Excel e precisa documentar as coisas nesse Excel, mas é muito mais um olhar atento, assim, para entender o que a gente fez com a pesquisa pós-pesquisa. Muito legal. E a Carol é a Carol Veraldi, né, que ela tá na Vivo agora. E ela está aplicando isso na Vivo também. Olha aí. E ela falou de cases interessantes também, que a área começou a ganhar visibilidade. E ela está fazendo isso. E a lógica é a mesma. É uma planilha que você vai documentando. Você vai acompanhando, né, o que saiu daquela pesquisa, o que aconteceu, e vai puxando, né? Uhum. E um outro desafio, Ju, que você teve no PicPay foi gerar acionáveis a partir de pesquisas comportamentais, né? É isso. Como foi esse desafio, assim? Porque a gente gerar um acionável de um teste de usabilidade é simples, né? Uhum. Muda a cor ou o texto do botão, você já tem um impacto ali, mas em uma pesquisa comportamental é um pouco mais complexo, né? Mais desafiador. Como foi esse desafio de gerar acionáveis a partir de pesquisas comportamentais? Então, o que a gente percebia também? Quando a gente fazia, às vezes, uma pesquisa, assim, né, que explicava alguma questão de comportamento, a galera ficava super atenta nas apresentações, adorava ver, falava que legal, que pesquisa interessante, e engavetava. Depois, não fazia nada com essa pesquisa. E aí, também como time de researcher, né, ali dentro do PicPay, a gente começou a pensar como é que a gente fazia para fomentar um pouco mais os achados daquela pesquisa. E aí a gente criou rituais mesmo, aonde depois da gente entregar uma pesquisa, a gente criava um FigJam ali, ou dentro do Miro, enfim. Mas a gente criava ali algum board colaborativo, né? E colocava ali os principais achados da pesquisa. Fossem eles um achado mais cru, assim, só do comportamento em si, ou já fosse um insight trabalhado, né? Um achado trabalhado para virar um insight ali mesmo, de hipótese que a gente queria testar, alguma coisa assim. E aí a gente criou esse ritual que a gente chamava de workshop de acionáveis, aonde a gente envolvia o designer, ou os designers, né? A liderança de design, o pesquisador, né? E a liderança de pesquisa, que conduziu ali a pesquisa, e produto. E eu não lembro se a gente chegava a envolver alguém em engenharia também ou não, agora não me recordo, mas eu lembro que a gente envolvia pelo menos, assim, pesquisa, design e produto. E a gente abria esse board e começava a fazer uma facilitação ali a partir de CSD ou a partir de alguma outra metodologia que nos ajudasse a explorar um pouco esse achado para fazer ele virar uma hipótese, né, ou uma pergunta de produto ou de validação e de exploração, junto com o time todo. Então, aí a gente conseguiu desdobrar algumas pesquisas assim, porque como a gente envolvia o time, a gente conseguia depois fazer com que essa pesquisa tivesse questões a serem respondidas ali ou exploradas pelo time. Também uma coisa super simples em termos de condução, né? Mas que gerou, acho que um impacto super legal também pra gente como time, pra galera começar a entender que as nossas pesquisas estavam sendo usadas. Porque a gente tinha essa questão, né, de, mas qual é o valor do time de pesquisa se a gente não está usando a pesquisa, né? Se a gente ouviu, achou legal, mas não está usando. Ou se a gente está fazendo uma pesquisa
que tá um quarter adiantado. Porque daqui a pouco a gente está trabalhando em funcionalidades e em downstream ali para coisas que a pesquisa vai estar trazendo, que a gente tem que olhar para o próximo quarter, não para esse quarter. Então, o timing das coisas também, né? Às vezes o pesquisador fazia uma pesquisa super antecipada, e aí esse workshop de acionáveis, naturalmente, a gente fazia mais para o final do quarter, né? Ou mais encaixado no momento, que realmente o time ia pegar aquele assunto para olhar. Então, acho que teve essa questão, assim, de mostrar um pouco mais o valor do nosso time, do uso da pesquisa e do timing da pesquisa para colar um pouco mais com o timing da galera que estava trabalhando ali nas sprints e tudo mais. Muito legal. Esse workshop de acionáveis, a Carol contou quando ela veio aqui, e a gente começou a aplicar na Tuya a partir do relato dela, que eu entendi que é algo muito interessante. E tem essa questão mesmo o cliente, né? No nosso caso, a gente é consultoria, então a gente vai para o cliente. Mas o que a gente percebe é que o cliente percebe mais a pesquisa. Uhum. Porque, assim, é diferente de você entregar o relatório e, ó, tá aqui. Às vezes ele não sabe como usar, né? O relatório, daí vocês estão dando o caminho para eles de como usar, né? E tá sendo, assim, tá sendo bem interessante. A gente começou a meio que dar para o cliente, né? Porque e geralmente a gente faz tipo uma semana depois que a gente entrega a pesquisa, então ele tem o tempo ali de absorver o conhecimento, a gente vai lá e aplica, e é basicamente a ideia, né? Traz os achados ali e como ele pode trabalhar aquilo para acontecer, né? Se ele pode trabalhar agora, se ele pode trabalhar depois, se não faz sentido. Então, a gente está usando ali mais o 5W2H, e tem sido, assim, muito interessante que o cliente percebe mais a pesquisa do que se tivesse só o relatório. É muito legal isso, né? Porque você evita o maior medo do pesquisador, né? Trabalhar 3 meses e a pesquisa acabar na gaveta. Sim, sim. Outro desafio que você teve no PicPay foi o discovery contínuo e em determinados produtos que vocês tentaram ali fazer experimentos mensais do discovery contínuo, né? Como foi essa experiência? Então, acho que pegando esse gancho de timing de fazer as apresentações de pesquisa, né? E realmente de fazer pesquisa, chegou algum momento que a gente também foi questionado do tempo que a gente levava executando uma pesquisa. Porque também um teste de usabilidade é super rápido, né? Da gente executar ele, o campo dele, a apresentação dele. E às vezes a gente ficava 1 mês, por exemplo, executando uma pesquisa ou mais, né? E aí o que a gente resolveu fazer? Para desmistificar um pouco isso, assim, de o tempo que leva para uma pesquisa ser feita. A gente começou, daí junto com o designer, eram pesquisadores e designers que faziam esse trabalho. O que a gente fez? Eu brinco que a gente bebeu do conteúdo de Teresa Torres ali de Discovery Contínuo, mas a gente tropicalizou e fez uma versão nossa, né? A gente não fez exatamente como ela sugere no livro. Mas aí a gente, designer e pesquisador, sentavam juntos uma vez por mês e entendiam a partir do roadmap, do backlog que eles tinham, quais eram os temas prioritários para ser pesquisados, independente se ia ser um teste de usabilidade ou uma pesquisa comportamental. E a gente fez um cronograma de pesquisa junto com eles. Então, a gente construía a cada quarter pesquisas de 15 em 15 dias. E aí o pesquisador, na época, ele tinha uma questão que era, ele tinha pesquisas próprias para executar, mas ele também era um mentor do designer para fazer pesquisa. Então, esse pesquisador, quando a gente começou a fazer esse processo de organizar a pesquisa, né, e ter um pouco desse cronograma de pesquisa, ele conseguiu também ter mais respiro para atender, digamos assim, as necessidades de mentoria do designer e trabalhar junto com ele num planejamento, num recrutamento, etc., de pesquisa, porque ele já sabia, dentro dos 15 dias, que enquanto ele estava fazendo, por exemplo, um campo, ele já tinha que ir fazendo o planejamento da outra pesquisa e qual que era o tema da outra pesquisa. Então, na verdade, a gente acho que conseguiu 2 coisas, assim. Uma, que foi essa questão de estar trazendo mais a voz do usuário, né? E tá de uma forma mais recorrente e frequente
falando com os nossos usuários, que tem a ver aí com a metodologia de discovery contínuo. Mas também a gente deu visibilidade do nosso processo de trabalho e organização, assim, para o nosso processo de trabalho também. Porque um pesquisador, às vezes, atendia 3 designers, né? E aí chegava um designer com uma demanda, o outro designer também tinha nos pedido alguma coisa, a gente tinha que ficar negociando, mas não ficava claro por que a gente estava demorando, às vezes, para fazer alguma coisa para uma pessoa ou para outra. Então, a partir dessas sentadas juntos que a gente fazia no início do mês e que nos dava ali uma visão para o quarter, a gente conseguia negociar melhor, explicar melhor alguns processos, assim. Então, acho que principalmente assim foi isso que a gente conseguiu com esse trabalho que a gente chamava lá, acho que era de pesquisa contínua, se não me engano, a gente batizou assim, lá no PicPay, de pesquisa contínua. Muito bom. É interessante essa questão, né? Porque aqui nessa temporada também participou a Elisete, né? Uhum. Que ela tem o livro do UX Research com sotaque brasileiro. E ela fala muito disso, né? E a gente discutiu no episódio dela essa questão de como a gente consegue não é criar nossas metodologias, mas como a gente consegue adaptar para o nosso contexto, né? Uhum. A gente não precisa necessariamente seguir ali ao pé da letra uma metodologia. A gente vai entender o contexto que a gente está, entender como ele pode ser aplicado, né? Sim, total. Isso para mim faz parte até da senioridade do profissional, né? Quanto mais sênior o profissional mais eu acho que ele tem capacidade de entender as metodologias e adaptar elas, né? Talvez quanto menos experiência a gente tem, mais a gente precisa de um passo a passo para navegar com mais segurança ali dentro daquele passo a passo e poder ter um entregável que a gente sabe que vai sair redondo do outro lado, né? Mas aí conforme a gente vai tendo cancha e experiência, a gente vai adaptando as coisas. Sim. E é legal também o que vocês fizeram, porque vocês conseguiam planejar um bom tempo de trabalho, né? Sim. Então não vinha uma demanda do nada ou urgente, porque vocês já tinham planejado e, de certa forma, as outras pessoas do time também sabiam daqueles compromissos, né? Isso, sim. E você, depois do PicPay, aí você trabalhou um tempo como consultora, e nesse período você trabalhou para uma instituição financeira aplicando a metodologia SAM, né? Que é uma metodologia norte-americana, que é um pouco diferente assim do convencional, né? Como foi a experiência de aplicar essa metodologia e como são os resultados de um projeto seguindo ela? Então, achei super massa trabalhar com essa metodologia. Nunca tinha trabalhado antes. O mais próximo que eu tinha chegado de trabalhar com uma metodologia que misturava um pouco de quali e quant era o SUS, né? Que é uma metodologia que também faz algumas perguntinhas ali, tem uns rankings, umas notas, e CESTAT também. Mas o SAM, especificamente, eu gostei bastante, porque que acontece? A gente trabalha, então, a partir de um protótipo, né? Onde a gente consegue avaliar dentro desse protótipo a quantidade de cliques de desvio que a gente tem do protótipo, do que a gente esperava da tarefa ali que o usuário fizesse, o tempo que essa tarefa está levando para ser feita, o quanto que a gente esperava que ela levasse de tempo, o quanto que o usuário está levando de tempo, a satisfação que o usuário tem com aquela tarefa que ele fez, o quanto que ele se sente seguro fazendo aquela tarefa. Então, o que acontece? Normalmente, eu tenho um pouco de experiência, não tanta experiência, mas o que eu vi, acho que a gente fez umas 60, assim, entrevistas de SAM, tá? Então eu brinco, eu tenho um pouco de experiência, mas assim, eu tive muita quantidade de execução, mas em uma empresa só, né? Então não consigo comparar com outras. O que eu vi é que normalmente a galera vai em dupla aplicar esse tipo de metodologia, porque enquanto uma pessoa está facilitando, a outra está fazendo todo esse processo de contagem de tempos e movimentos, né? Então, enquanto eu estava lá facilitando, dando uma tarefa para o usuário, depois dessa tarefa fazendo algumas perguntas ali para esse usuário, ou qualitativas, ou pedindo para ele nos dar uma nota, né, em algumas perguntas que fazem parte da metodologia, eu tinha uma colega que estava ali
contando clique, contando tempo de execução, contando desvio, contando um monte de características que fazem parte da nota que o Sun gera no final, né, dessa metodologia. Então, por isso que eu comentei, eu tenho essa experiência. Eu acho que é saudável sempre fazer em dupla, pelo que eu vi, assim, né, esse tipo de pesquisa e metodologia. Mas vai saber, daqui a pouco a IA nos ajuda aí, né? A IA é esse nosso assistente aí no futuro para fazer isso, não sei. Mas eu achei uma metodologia super rica e que eu pretendo tentar executar de novo em algum momento agora da minha carreira, assim. Não executei mais, mas pretendo tentar aplicar de novo. Bem interessante. E agora falando um pouco de IA que você colocou, agora na Casas Bahia você está numa estruturação, né, de time, processos, de pesquisa, mas agora é diferente do PicPay, há 5 anos atrás. 5 anos parece 50 agora, né? Sim. Não tinha inteligência artificial, né? Como está sendo fazer a estruturação e criação de processos e tudo mais com IA? E também como vocês estão planejando e criando e cuidando dos processos de design de forma geral na Casas Bahia agora com IA? Então, a gente tem tentado trazer bastante, acho que como todas as empresas, né, esse apoio de IA para algumas tarefas que levavam muito tempo para a gente fazer. Então, por exemplo, a clusterização e decupagem ali, que é o que a gente estava falando mais cedo também, né, das entrevistas. Mas uma questão bem importante que a gente tem percebido, além dessa parte, assim, de ajudar nos processos, né? Eu tenho uma ideia de pesquisa que eu quero fazer, então eu peço para a IA me ajudar a fazer um planejamento de pesquisa. Eu tenho uma ideia de amostra de perfil que eu vou usar, então eu peço para a IA me ajudar a pensar melhor nesses perfis que eu quero usar. Acho que além dessas etapas, assim, que a gente já sabe que a IA está nos ajudando a fazer, a gente tem conversado muito sobre como também que a gente facilita a vida dos designers, né, dos nossos colegas ali, em termos de deixar algumas coisas prontas para a gente ter melhores saídas da IA, né, das respostas da IA. Então, assim, quando a gente usa uma linguagem super natural com a IA e conversa como se a gente estivesse conversando com um ser humano, às vezes a IA também nos traz alguma coisa meio generalizada, que também não nos ajuda muito. Às vezes a gente tem que fazer muitas interações com a IA para a gente chegar numa saída que é útil para a gente também. Então a gente começou a perceber assim que talvez seria legal a gente deixar alguns prompts semi-prontos, né, para ajudar a galera a entender melhor assim como que eu faço um pedido de um planejamento de pesquisa para IA. E aí eu já tenho que deixar ali algumas coisas prontas e o pessoal vai mudando só as variáveis de produto, de amostra, mas aí eu já tenho alguma coisa pronta em termos de padrão de prompt, né? Então a gente tem trabalhado bastante nisso para ajudar o pessoal. E eu acho que também, assim, tentando sempre lembrar que a IA... A gente falou um pouquinho, assim, também, rapidamente, sobre persona sintética, que acho que é mais uma variação de IA também, né? E quanto que a gente pode usar de persona sintética. E acho que o que eu vou comentar serve para os dois casos, que é... Se a gente interagir com a IA várias vezes sobre o mesmo assunto, em dias diferentes, talvez ela nos traga respostas diferentes. Ela não vai nos trazer sempre a mesma resposta. Ou, né, nos trazer um padrão, assim, de resposta. Então, a gente nunca vai poder deixar de fazer ali uma governança e um entendimento e uma avaliação das respostas que essa IA está nos trazendo, né? Porque a gente precisa colar com o que a gente tem de dado da empresa, o que a gente tem de informação que a gente não está passando para a IA também da empresa, né? Então, acho que a gente está tentando ajudar o pessoal também a usar a IA, mas entender ela muito como um assistente e não como a verdade absoluta de resposta, né? Não, essa questão da IA tem tudo isso que você colocou mesmo. É muito abrangente, né? Quando a gente pensa, muito amplo. Eu acredito que, assim, uma boa parte dos profissionais não sabe muito como utilizar, porque
depende muito do repertório. Quando você cria sugestões ou estruturas de prompt, você acaba ajudando, né, uma pessoa que não saiba utilizar da melhor forma ou que não tenha um repertório para pedir, porque a IA depende muito de repertório, né? Então, de certa forma, quando você cria isso, você acaba democratizando mais a IA, digamos, porque faz muita diferença a forma como você pede. E quando você pensa que você tem uma equipe, que tem mais pessoas, você também pode ajudar até a padronizar o que a IA entrega. Então, você pode começar a estar criando um padrão de entrega da IA, né? Que é interessante também, porque se cada um pedir de um jeito e ela entregar de um jeito, vocês vão sair não vai ter um padrão, de certa forma, né? Total. E eu acho que eu já não tenho mais aquele medo, assim, também da IA alucinar, sabe? Eu já superei isso, porque eu acho que a gente, sabendo como pedir as coisas, a gente não corre esse risco, né? Porque a gente corre o risco de ter coisas generalizadas, enfim, o que a gente estava conversando antes. Então, acho que tem esse entendimento também, né? De se a gente souber usar e fazer boas perguntas, que no final das contas tem tudo a ver com a nossa profissão de design também, né? Se a gente aprende a fazer boas perguntas para IA e estruturar bem essas perguntas, ela vai nos trazer o que a gente precisa, que nos traga. Então, no final das contas, acho que é um pouco sobre isso, assim. E assim, de ela alucinar ou de ela mudar ou tal, é um pouco... Aí também entra a questão do repertório, de você entender o que ela está te entregando e ver se faz sentido ou não, né? Se não fizer sentido, tudo bem. Na TUI a gente fez um exercício, a gente criou um processo que a gente criou a nossa governança de IA, e um dos pontos é que sempre precisa ter interação humana. No começo, para pedir ali, para iniciar, e também no final para fazer a revisão, porque assim, ela pode alucinar ou ela pode entregar algo que não é verdade, ou pode entregar algo diferente do que a empresa espera ou tem, e isso precisa de uma revisão humana, né? A IA, a gente também, e eu vejo que ela vai ser mais uma ferramenta, um assistente do nosso dia a dia, mas ela não vai substituir a gente, porque é aquela mesma lógica, né? A única coisa que não tiram da gente é o conhecimento. A IA não vai ter isso, né? Porque ela tem um conhecimento, de certa forma ela tem muito mais conhecimento do que a gente, porque ela bebe de muito mais fontes, só que ela não tem o conhecimento no formato e na expectativa do que a gente necessita, que aí entra a nossa parte de pedir para ela e de direcionar para que ela dê o melhor resultado dentro do que a gente espera, né? Olhando para a sua primeira experiência de liderança e a profissional que você é hoje, como você vê que suas crenças e comportamentos mudaram? Então, acho que a gente aprende bastante a entender os tempos, né, de algumas coisas. Quando a gente está numa primeira liderança, às vezes a gente tem muita vontade de fazer muitas coisas muito rápido, de atender tudo, de atender todo mundo, e sempre no tempo dos outros, né, e não no nosso tempo. Então, acho que uma questão que eu aprendi, assim, foi essa, de entender um pouco mais do meu tempo, de ser um pouco mais honesta comigo e transparente com os outros, para também dizer o quanto que eu consigo estar disponível em alguns momentos, de dar mais clareza das minhas expectativas também, porque eu passei por processos de ter que desligar pessoas, né, que é natural, quando a gente é líder a gente contrata e desliga também, né, pessoas. E acho que as primeiras vezes que eu tive que desligar pessoas, eu fiquei me questionando o quanto que eu tinha deixado claro para as pessoas que elas estavam ou não fazendo um bom trabalho, e o que eu esperava, e o que era um bom trabalho para mim e para a empresa, né? Então, acho que com a maturidade e com o passar dos anos, assim, de liderança, essas questões, assim, foram questões que para mim surgiram bastante, além da parte de sempre mostrar resultado e valor para a empresa, né? Como primeira liderança, eu percebi
que eu foquei muito em liderar para o meu time e não me preocupava tanto com os meus relacionamentos de pares, achava que isso era uma coisa mais orgânica, mais natural. E na minha mostra de trabalho para cima, né, para executivo. E acho que o que aconteceu na minha primeira liderança é que, mesmo tendo medo e insegurança, o meu time gostava um monte de mim e achava que eu ajudava um monte eles. Mas os meus pares de trabalho e a minha liderança direta executiva tinha dúvidas se eu estava entregando o valor que eu deveria estar para a empresa. Então, isso acho que foi um aprendizado também, assim, que eu tive, de entender que o nosso time é importante, porque é através dele que a gente mostra as nossas entregas, mas a gente não pode liderar só pro time, que é uma coisa óbvia, mas hoje é óbvia para mim, na época não era. Relacionamento, principalmente quando você está em cargo de liderança, é muito importante, né? Porque você acaba tendo que articular com as outras áreas para conseguir fazer acontecer, né? Uhum. Para conseguir entregar um trabalho bom no prazo. E quanto mais você tem ali essa articulação, de certa forma, mais fácil pode ficar, né? Sim, exatamente. Mais fácil e mais impacto, eu acho que as pessoas veem no nosso trabalho também, né? No final das contas, as pessoas que não são da nossa área, elas também entendem o nosso valor por quanto a gente conseguiu ajudar elas, né? No final do dia. Ajudar a fazer uma entrega, ajudar a desbloquear alguma coisa que estava bloqueada, não importa o tipo de ajuda, né, que a gente deu. Então, acho que ter esse olhar, assim, também para o meu colega, né, ou o meu chefe ali, meu líder direto, e pensar, assim, o que essa pessoa precisa que eu ajude ou que eu faça por ela também, para que ela entenda que eu e o meu time, a gente tem valor aqui dentro, né? Isso daí é legal, porque eu tô lembrando, a gente teve um convidado recente, que é o Rafael Corrêa. Ele é líder de design e ele tem um capítulo de Research Knowledge. E aí no conselho que ele dá para as pessoas que querem liderança, ele fala, vê quem está junto com você. Uhum. Quem é seu parceiro que está te apoiando. Porque essa pessoa pode te levar mais longe, vai te ajudar. Se ela mudar para outra empresa, ela vai lembrar de você. Então, essa pessoa tem que entender quem está ali com você, né, na trincheira e que pode te levar mais para cima, né? Sim. É um ótimo conselho. E agora você está num momento muito especial, que é a primeira maternidade, né, Antônia? O que a Antônia mudou na Ju, assim, na sua visão antes e pós maternidade e se tornar mãe? Acho que desacelerar, primeiramente, né? Porque acho que também a nossa comunidade tem muito evento, muita troca também, além do nosso trabalho de dia a dia. Então, eu também sempre queria estar muito envolvida em muita coisa. Então, acho que aprender a desacelerar, né? Entender melhor o nosso tempo, entender o que é prioridade pra gente também. E, principalmente, autoconhecimento. Assim, porque pra gente trabalhar como liderança, a gente tem que estar muito disposto a se conhecer um pouco mais, entender os nossos limites, entender aonde a gente pode ir além também. E acho que a maternidade também traz esse olhar pra gente, né? Também nos traz insegurança, que nem eu comentei da primeira liderança, né? Também nos traz dúvida. Então, acho que tem tudo a ver, assim, também. E é muito gostoso, assim. Eu acho que não me imaginava, assim, mãe. Não buscava, assim, talvez, né, de uma forma tão estruturada quanto outras pessoas buscam. E eu me peguei, assim, nesse processo de aprendizado, de me conhecer um pouco mais, e me conhecer com um bebê, né, entregando algumas coisas ali que eu precisava entregar para um outro ser humano dependente 100% da gente. E acho que principalmente, assim, foi isso, conseguir ter essa calma, assim, essa paz de que a gente não vai fazer tudo certo também, né? E tá tudo bem, acho, tipo, sabe? Tá tudo bem a gente fazer algumas coisas erradas, a gente ser bom em 80% das coisas e não ser bom nos outros 20%, né? Seja na maternidade, dentro de casa, com o filho, ou no trabalho também.
a gente não consegue ficar o tempo inteiro em 100%, né? Então, acho que tá me ajudando bastante, ainda estou nesse processo de ver isso. Eu também... O Joaquim é um pouco mais velho, né? Ele tem 5 anos. Mas para mim também essa questão de autoconhecimento, muito, porque a gente, de certa forma, a gente acaba se vendo como um espelho, né? Porque, assim, tudo que a gente fizer, eles vão imitar e vão perceber ali. E também essa questão de desacelerar também, de certa forma, porque, assim, eu quero ser um pai presente, então meu dia... Assim, de manhã eu acordo e cuido do Joaquim até ele ir para a escolinha. Depois à tarde eu janto, faço ele dormir. Então, de certa forma, antes eu trabalhava até mais à noite. Não, agora assim, às 6 tem que parar, porque eu dou banho nele, janto com ele, faço ele dormir, aí umas 8 ele dorme. Aí eu posso estudar ou trabalhar mais um pouco. Aí no outro dia... A gente acorda bem cedinho, 5h30, acorda, aí faço café, ajudo a arrumar ele para levar para a escolinha, ele vai para a escolinha e eu começo a trabalhar. Então, ele meio balizou meu dia. E antes eu cheguei a trabalhar 12, 14 horas. Sim. Então, acho que isso muda muito a gente também, né? E muda a questão da prioridade, né? E de saber, eu não consigo fazer hoje, mas eu vou fazer amanhã, tá tudo bem. Não precisa entregar hoje, fazer tudo hoje. Pode fazer amanhã, né? Sim. Porque eu acho que tira essa coisa nossa de querer fazer tudo, entregar tudo no tempo dos outros, né? Aquela questão da primeira liderança que você colocou, né? Não, a pessoa pode esperar. Assim, agora eu tenho outra prioridade, né? Tenho que cuidar de outra pessoinha, né? Isso muda muito a gente mesmo, né? Sim, sim. A gente, no final das contas, a gente não trabalha num hospital, numa emergência de um hospital, né? Algumas coisas a gente pode respirar fundo e fazer com calma. Sim. E, Ju, quais conselhos você daria para as pessoas que querem ou já estão chegando na primeira liderança e também pessoas que estão já em liderança, mas com desafios de estruturar times e processos? Eu acho que, assim, para a primeira liderança, tem uma questão bem importante que é a sobrecarga, né? Então, quando a gente faz essa transição de estar numa cadeira de liderança técnica ali, onde a gente já é muito buscado, porque a gente é a referência de metodologia e técnica, enfim, para o resto do time, né? Ou para algumas pessoas. Então, a gente já tem o nosso trabalho do dia a dia, mais a busca das pessoas, para a gente ajudar elas nas atividades delas. E aí a gente começa, quando a gente quer ser liderança de pessoas, né? Daí, além disso, a gente começa a ter algumas responsabilidades formais de one-on-one, com, né, futuros liderados ali, e de entender um pouco mais desafios que essas pessoas têm, ajudar um pouco mais elas. Então, eu acho que faz parte dessa virada, assim, de liderança técnica para liderança de pessoas, ter alguns momentos aí de tentar ajustar a sobrecarga, porque ela pode acontecer, né? E para estruturar times, o que eu diria, assim? A gente sempre quer fazer muitas coisas e a gente tem muitas ideias boas, né? Mas talvez para quem tá, independente se a pessoa já tá na cadeira de liderança, né, ou não tá, mas tem que estruturar um time, porque daqui a pouco tá numa empresa que, mesmo não na cadeira de liderança, ela vai ter que fazer isso. Acho que um caminho interessante é a gente sentar com as pessoas que já estão na empresa, de produto, engenharia, né, ou áreas ali parceiras, e entender para essas pessoas o que está pegando mais para elas ali também. Entender para elas como é que está o processo de design e pesquisa ali para elas. Porque daí a gente consegue fazer um misturado, assim, de coisas que a gente sabe que são importantes construir, em termos de time e processos para a área, mas a gente não fica só nisso sem olhar o contexto de empresa, né? Então, a gente consegue misturar ali um pouco, assim, do que a empresa está precisando, conversando com as pessoas, versus qual que é o meu olhar ali para conseguir construir esses processos e esse time. Então, eu acredito bastante nisso. E acredito também que a gente tem algumas metodologias de avaliação da disciplina de design que já existem no mercado,
tipo uma Design Ladder, Design Council, um NN Group, que tem ali também framework de maturidade, né, de área de design. E que a gente pode, daqui a pouco, tá pegando uma dessas ferramentas ou metodologias, enfim, que é um questionário que a gente aplica ali, com algumas perguntinhas, posiciona em qual maturidade a empresa tá, né? E aí, depois que eu construir alguns processos, construir time, etc., 6 meses, 1 ano ou menos, no tempo que a pessoa quiser, né? Eu vou lá e aplico de novo, de repente, esse framework para entender se eu conseguir ter alguma evolução na maturidade da minha área, da minha disciplina, do meu time, né? Então, acho que, além dessas dicas, assim, práticas e de coisas que eu já vivi, que são mais observáveis, assim, mas também são subjetivas, eu também queria deixar essa dica de repente, a gente aproveitar algum framework, alguma coisa que existe no mercado pronta e que ajude a mostrar que a nossa área está crescendo e está aumentando a maturidade, está melhorando em termos de operação para outras pessoas que não são da nossa área, a partir de algum modelo já estruturado, né? Quando a gente usa esse tipo de coisa, a gente ajuda a vender com empresas que já têm autoridade no assunto e que não é só a Júlia, o Gilmar, uma pessoa, né, falando dentro da empresa a partir do conhecimento dela. E sim, a partir de um conhecimento já compartilhado e difundido, assim. Então, usem essas coisas prontas também já. É uma boa dica, né? Porque, assim, se a pessoa está começando a fazer isso, para ela é interessante já, porque, de certa forma, isso daí é conhecimento acumulado de muitas pessoas, né? Muitos Sim. projetos, e usar eles para início é interessante, né? E, Ju, como o pessoal te encontra nas redes sociais? Ai, olha, rede social de trabalho, hoje eu só tenho LinkedIn, né? Meu Instagram é bem pessoal. Tem fotos de Antônia e de pets, que tenho 4 cachorros, então é isso que tem no meu Instagram. Mas eu tenho tentado me aproximar de novo da comunidade, porque eu fiquei um tempinho afastada por conta da maternidade e tudo mais, né? Então, acho que a galera pode me procurar em LinkedIn, a gente pode trocar WhatsApp, né? Daí, nesse meio tempo. Tô subindo também um www para ter meu portfólio fora de um PDF e ter num www, que aí acho que talvez até o podcast ir ao ar, as pessoas vão conseguir digitar Júlia Timpone no Google e achar ele. Mas eu acho que é assim, ou através de LinkedIn, ou colocando meu nome no Google, e aí vai me encontrar também. E quem quiser ver fotos de pets e de Antônia, daí é Instagram. Tá bom. Muito obrigado, Ju, pelo seu tempo, por compartilhar seu conhecimento e experiência aqui com a gente. Obrigado também para quem está ouvindo até agora, para quem está assistindo também. Quem quiser acompanhar o podcast e ver outros episódios, então é só seguir o podcast nas plataformas e a Tuia nas redes sociais. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Tuia e contratar algum projeto, é só acessar o nosso site, tuia.design. E também, quem gostou e quiser compartilhar, ajudar a gente aí a chegar a mais pessoas também, é só compartilhar, dar um like, se inscrever aqui no canal. Então, abraços e até o próximo episódio.